com o livro As Fraudes Eleitorais, que ele mostrou, e eu repito aqui, agora esta versão em português, que eu creio que pode ser comprada por toda a gente, através de algumas plataformas internacionais. É verdade? Portanto, não quero fazer publicidade, mas por ser importante, a Amazon tem em várias línguas as fraudes eleitorais. É importante ler. Quando me foi oferecido o livro e eu comecei a ler, eu encontrei um sistema estruturado, idêntico da realização dos dados. O que foi aqui contado é uma experiência da América Latina, mas eu encontrei com muito rigor os mesmos passos daquilo que ocorre no continente africano. Não apenas em Angola, mas em muitos países do continente africano. Pelo que trazer conhecimento, partilhar informação é de extrema importância. Esta nossa reunião foi direcionada ao combate às fraudes eleitorais. O IDC África produziu resoluções, todas elas direcionadas a combater as fraudes eleitorais. Considero ter sido uma conquista e uma contribuição importante. Mas produziu também um outro documento, a Declaração da Praia. Eu creio que é um documento direcionado a promover governos democráticos. E também uma contribuição extremamente importante para os nossos países, para o nosso continente. Nós ouvimos aqui também, estou apenas a ser agora pontual, uma decisão de se criar um observatório eleitoral. Um observatório que presta assistência a todos aqueles que, sendo membros do IDC, nomeadamente do IDC África, acompanhem pormenorizadamente, passo por passo, os desenrolar dos processos eleitorais, potenciando e fiscalizando os atos eleitorais. Me parece outro elemento extremamente importante adquirido a partir destas reuniões. Partilhando agora algumas questões globais. Na positiva, e vamos ter que o fazer na positiva, há um conceito universal para definir eleições. As eleições devem ser livres, democráticas, transparentes e justas. É uma repetição destes conceitos. Livres, justas, democráticas e transparentes. Naturalmente que eleições que obedeçam a este tipo de parâmetros proporcionam a existência de governos democráticos. E legitimam os partidos que governam, porque, através de eleições transparentes, elas trazem credibilidade aos países que a realizam. E a credibilidade traz um ambiente de estabilidade. E este ambiente de estabilidade promove investimentos, atrai a presença de investidores. Ao contrário, tudo ocorre no inverso. E nós não nos podemos surpreender se abordamos eleições que não obedecem ao princípio de transparência, de justiça ou de justiça, de democracia. Eles não proporcionam governos legítimos. E esta é uma grande diferença. Porque há um confronto entre a legalidade e a legitimidade. E a legalidade que ocorre na maior parte dos países como Angola é atribuída através de instituições que, infelizmente, muitas delas já são instituições dependentes dos partidos que governam. E, portanto, têm legalidade, mas não são capazes, nunca serão capazes de dar legitimidade. A legitimidade é transmitida exclusivamente pelo voto de quem vai às urnas, pelo povo, pelo soberano. E este é um dilema enorme, que muitos daqueles que violam estes preceitos, que aqui citei, livres, justas, transparentes e democráticas, nunca conseguirão resgatar, depois do assalto ao poder, a legitimidade. Porque a legitimidade depois não confere um ambiente de reconhecimento, de estabilidade, de incentivo, de credibilidade. E o que se passa hoje, por exemplo, em Angola, um ano apenas depois das eleições, Angola vive uma crise sem precedentes. Crise económica, onde o valor da moeda
reduziu a mais de 50% do seu valor em relação ao ano eleitoral, há um ano atrás. Hoje, quem queira comprar, por exemplo, 1.000 euros, gasta o dobro dos kwanzas que comprava no ano eleitoral. Na altura das eleições, $1.000, por exemplo, custavam 430 mil kwanzas. Hoje custam 900 mil. É só uma ideia de quanto se pode acompanhar a degradação. E quando se diz que se perde 50% do valor da moeda, perde 50% do valor do salário. Então, estamos numa situação difícil. E isto é muito consequência do ambiente eleitoral que nós vivemos e do que ocorreu. E eu gostava de citar, muito rapidamente, o que é que acontece regularmente nas eleições em Angola e em muitos países africanos. O que é que acontece? Nós nunca temos períodos eleitorais curtos. É comum que eu possa fazer uma pergunta à plateia, isto é um diálogo. Quanto tempo leva a fazer um período eleitoral em Cabo Verde? Qual é o tempo de campanha eleitoral em Cabo Verde? Quanto? 15 dias. Quanto tempo? 15 dias. Em Angola, as eleições param o país no mínimo 2 anos. Escandalizem-se, mas é verdade. 2 anos. E depois temos 30 dias de campanha eleitoral oficial. Mas aqueles 2 anos que não são exagero, eu explico para que servem. Servem para fazer aquilo que estou a partilhar, que nunca se deve fazer, que é abordar umas eleições e mudar as regras do jogo. Estamos numa partida de futebol, a partida começou e depois de começar o árbitro diz as regras são novas. Não são aquelas regras que vocês entraram no campo, já temos outras regras. E o que aconteceu em Angola também nas últimas eleições é que 1 ano e meio antes foi mudada a Constituição. E a Constituição trouxe mudanças que impuseram circunstâncias de competição nas eleições. E foram mudadas todas as leis com a intervenção na questão eleitoral. Todas. Foi mudada a lei eleitoral. E a lei eleitoral retirou os aspectos democráticos da lei anterior. Isto é impensável. Somos cidadãos inteligentes. É possível questionar que nós estamos aí para umas eleições, estamos a anular da lei eleitoral os aspectos da transparência. Eu dou exemplos muito concretos, muito simples. Por exemplo, na lei eleitoral anterior, era possível ter apuramentos eleitorais nos círculos municipais, apuramentos eleitorais nos círculos provinciais e no círculo nacional. Pois o partido de regime em Angola retirou todos os apuramentos intermédios. E a pergunta é, como é que se controla um resultado eleitoral quando não há definição entre o voto e a sua origem? É possível isto? É possível pensar seriedade com um esquema eleitoral deste género? Não é possível definir nenhum tipo de reclamação do voto, porque ele não tem depois conexão com a sua origem. Isto é possível. É possível. São os inteligentes. Eu não estou dúvida. É possível isto. O apuramento municipal foi proibido, o apuramento provincial foi proibido e passou a existir apenas e só o apuramento nacional das eleições. E isto é qualquer coisa de impensável. Como o tempo não é muito, foi mudada a lei também ligada ao registro eleitoral. Foi mudada a lei ligada à observação eleitoral. Foi mudada a lei de imprensa. Foi mudada a lei das sondagens. Repare, todas essas leis mudadas a 6 meses, a 7 meses, a 8 meses das eleições. O que é que fizeram com as sondagens? Todas as sondagens davam vitória ao partido da oposição, que aqui eu represento, com margens substantivamente grandes, mais do dobro das percentagens do partido que governava. E aprovaram uma lei que proibiu as sondagens. É assim que se passa. E mudaram a lei de imprensa. E nós fizemos toda uma pré-campanha eleitoral e toda a campanha eleitoral sem um único debate. É possível abordar o ambiente eleitoral sem debate. Porquê? Porque o Presidente em exercício da República, que era candidato à sua continuidade, recusou debater com os outros candidatos. Liminarmente. E nenhum órgão de comunicação social organizou um único debate em obediência ao chefe, para não ir de encontro à vontade do chefe. E quem nos fala foi candidato presidencial
nunca fez uma única entrevista em órgão público durante todo o tempo da pré-campanha e durante todo o tempo da campanha. Nunca foi entrevistado. Ainda assim, ocorreram outras circunstâncias. Agora tinha 2 televisões públicas e 3 privadas, bem antes das eleições. No período pré-eleitoral, o governo nacionalizou as outras 3 televisões e tornou todas as televisões públicas. São questões que nem o ambiente africano fala português deve ser. Devem estar a ficar surpreendidos. São questões que não se devem fazer. A partilha é feita aqui para maturar, para não repetir e para proporcionar ambientes de credibilidade, ambientes de investimento, ambientes de desenvolvimento. Mas então, há uma infinidade de atos que foram feitos. Todo o período da pré-campanha eleitoral, o partido do regime fez campanha, com publicidade em todos os locais e em todos os recintos, absolutamente proibido. Porque a propaganda eleitoral externa só se pode fazer durante o período da campanha eleitoral. E todas as cartas aos administradores, todos os documentos e as provas enviadas ao Tribunal Constitucional nunca foram abertos, ficaram na gaveta, nunca foram levadas em consideração. O Tribunal Supremo simplesmente ignorou todos os protestos, toda a documentação que lhe foi dirigida. Todos os protestos feitos à Comissão Nacional Eleitoral na mesma dimensão foram recusados ou ignorados. Aqui ainda houve algumas respostas, diferente do Tribunal Supremo, que nunca respondeu. O mesmo ocorreu com o Tribunal Constitucional. Nunca acatou rigorosamente nenhuma reclamação que foi direcionada a este Tribunal. Com uma diferença, recusou a legalização de partidos com provas dadas para serem partidos políticos. Ele ocorreu, nomeadamente, com o Parajá, servir Angola, liderado por Abel Chico-Grupo, que vocês bem conhecem, que apresentou 4 vezes mais assinaturas das necessárias para subscrever um partido político, foi sempre recusado. E o recurso que apresentou esta semana foi há 2 dias preliminarmente ativado e recusado. No entanto, em período impróprio, a 3 meses das eleições, os tribunais legalizaram partidos que saíram não se sabe de onde para dividir o voto. É coisa nunca vista, quando nós todos, os partidos com existência legal, estávamos todos ilegais há 4 meses das eleições. Esta é a Angola real. Há um dia que um diário da República publicou a legalização de todos os partidos há 3 meses e meio das eleições. A UNITA, a FNLA, o Bloco Democrático, todos estes partidos viram publicadas as condições de concorrer apenas no limite do tempo, porque os congressos que legitimaram as direções que conduziram estes partidos nunca tinham sido assumidos como escritos no Tribunal Constitucional. Nunca vi coisa igual. O mesmo documento. Mas vamos agora aos fatos. Foi feito um registro eleitoral para estas eleições. E essa também é uma ordem. Sempre que há algumas eleições, a tendência é fazer um novo registro para cada eleição. E, surpresa, previu-se um número X de pessoas registradas e o registro, numa semana, tinha atingido esse número, 12 milhões, e uma semana depois tinha 14 milhões e qualquer coisa. 2 milhões e tal de eleitores apareceram fantasmagoricamente na lista. Todas as reclamações foram recusadas para se poder verificar o ficheiro de cidadãos maiores constantes no registro eleitoral. Mas como a lei obriga a publicar em cada município o nome das pessoas registradas, nós ficamos à espera da publicação para verificar a veracidade e controlar. Nunca publicaram os registrados em relação à lei. Nunca. E quando fomos reclamar, apareceu o ministro, com toda a sua formação, a dizer que publicar não significa publicar. Tinha um outro entendimento, jurista, professor universitário, e portanto, aqui está, nunca publicar. Pior do que isso, a auditoria obrigatória a este ficheiro nunca foi feita. Uma semana antes das eleições, a CNT veio a público dizer que fez. Mas ninguém viu. E os próprios comissários nacionais da CNE indicados para fazer parte da comissão da auditoria também não tinham
institucionais. Não se publicaram cadernos eleitorais, obrigação da lei. Chegou o período obrigatório, não havia cadernos eleitorais. Chegou o período da votação, não havia cadernos eleitorais. Nenhum partido foi obrigação com cadernos eleitorais. E a pergunta que se pode fazer é como é que será eleições nessas circunstâncias. E poderemos certamente poder desistir da participação e partilhar. E percebemos que os efeitos da onda de não participar eram bem mais perigosos do que procurarmos organizar e participar. E a Olinda abraçou algo que foi um braço de ferro. Foi, ok, vamos organizar, vamos participar. E nós tivemos muito mais de 200.000 pessoas no país todo, à volta das assembleias, e nós vendemos uma mensagem. Votou, sentou. Pedimos aos cidadãos que quando votassem não fossem para casa. Não ficassem dentro das assembleias, porque isso é proibido por lei, mas ficassem nas proximidades, como defesa do seu voto. Recebemos agressões mil, porque é ilegal e não havia ilegalidade nenhuma, mas a verdade é que em todos os lugares onde isto foi feito, nós tivemos vitórias. Porque o que aconteceu em Angola é que, de facto, a Olinda ganhou na capital, o que é impensável, ou seria impensável, com uma porcentagem razoavelmente elevada, ganhou em muitos outros locais onde o setor funcionou. E perdeu nos ambientes fundamentalmente rurais, o que é também extremamente estranho. Mas nós temos uma característica no meu país, o facto de que nunca tivemos eleições locais. O regime não aceita fazer eleições locais, vai adiante. Porquê? Porque sabe que no dia em que existirem eleições locais, o poder absoluto acaba. E tem um medo enorme desta realidade. Bom, a verdade é que aqui, nesta conferência e nestes dias, partilhamos outras questões. Nomeadamente hoje, visitamos o Centro de Inteligência, de Tecnologia. Meus parabéns ao candidato. Meus parabéns ao vice-presidente do governo e responsável pela área de tecnologia. Eu vim a comentar com o presidente da Internacional Democrática do Centro. Aquele centro tem uma representação imediata. Como é que se constrói o país? Sim. Como é que se constrói o país? Responde completamente. Em inteligência, em tecnologia e em conhecimento, empoderando desta forma, trabalhando conhecimento e informação. É assim que se constrói o país. E ouviram o número, 50 milhões, se fossem novos, provavelmente era mais de $1 bilhão. Países que eu conheço muito bem. É assim que se constrói o país. Mas é assim também com este tipo de dados partilhados com uma sociedade civil dinâmica, porque é sempre com esta sociedade civil que se deve fazer o percurso da construção de uma nação. Fazer aquilo que foi aqui dito. Não faz nenhum sentido ter estes investimentos ficarem guardados. Segurança do Estado. Todo o tipo de informação ficar limitado a quem está sentado no governo e não ter acesso às comunidades, não terem acesso ao cidadão. E esta casa é um bom exemplo do acesso aos cidadãos. E eu devo mais uma vez elogiar Cabo Verde nisto. É a primeira vez que vim a Cabo Verde, percebi, e estamos na Assembleia Nacional, que a Assembleia Nacional tinha as suas salas abertas à comunidade. Para quando não tivessem uma sala, virem aqui, era muito fácil fazer aqui a sua festa, fazer aqui a sua palestra, fazer aqui a sua organização. Países que eu conheço, é impossível fazer isso. E aquele centro que nós visitamos hoje, creio que está concebido, e não é creio, para partilha e para dar acesso às comunidades, ao cidadão. E este é que deve ser o nosso caminho, para dizer que com esta partilha as fraudes também são combatidas. E era aqui que eu queria trazer a questão. E seguramente o Observatório Eleitoral e a organização de quem experimentou a forma de fazer essas fraudes vai levar a que seja cada vez mais difícil materializá-las nos silêncios, porque não só o cidadão está a crescer, o cidadão está a maturar, está a fiscalizar, está a aprender a importância da participação, porque são sociedades participativas, democracias participativas, que têm efetivamente condições de proporcionar o desenvolvimento, que vão reduzir. Mas também a legislação internacional deve ser mudada. Quem me antecedeu aqui falou
dos golpes institucionais, constitucionais. O mundo condena os golpes militares e silencia os golpes institucionais que proporcionam, efetivamente, estão na parte de trás de uma parte substantiva destes golpes militares. Há que melhorar. Há que proporcionar condições de estabilidade, melhorando as instituições. Mas também não posso deixar de partilhar que não são os golpes militares que trazem garantias de estabilidade nos países, por mais que algumas populações os aplaudam. Porque o tempo vai mostrar que estes golpes que apoiam militares no poder, depois não sei se proporcionam gestão democrática, transparente, garantidamente precisam de fazer transições rápidas para eleições democráticas, que deem a legitimidade para o desenvolvimento. Não pode ser outro caminho. Tem que ser este discutido. Eu não vou dizer muito mais porque o meu tempo esgotou-se, mas vou-vos apenas partilhar aqui o budget que o Partido do Regime utilizou na campanha eleitoral do ano passado, de 2022. Nós nomeamos uma equipe para o Nicolás e a UNITA procurou pessoas de fora do partido, pessoas da sociedade civil, académicos, investigadores, e pediu para investigarem quanto é que o Partido do Regime gastou de sua campanha eleitoral. Pelo escândalo da diferença dos milhares de carros, da diferença que a campanha se fez. Integrou alguns deputados este grupo de trabalho e eles chegaram ao número simples e limpinho de 1,8 bilhão de dólares na campanha eleitoral. Viram bem? 1,8 bilhões de dólares. Quando o valor atribuído formalmente aos partidos que estavam formalmente autorizados ou legalizados para concorrer foi de 2,5 milhões de dólares. 700 vezes superior. Naturalmente, isto significa que foram fundos públicos usados, abusados, no maior desrespeito, com a consequência do que vivemos hoje. A pobreza extrema num país tão rico como Angola, a situação do descontrole financeiro que vivemos hoje resultou também do Banco Central, instituição partidarizada, ter enganado o cidadão, ter colocado o Kwanza fora artificialmente, ter levado a que houvesse importação de produtos a preço da chuva porque potenciaram o Kwanza de forma artificial, para imediatamente a seguir as eleições fazer uma inversão imediatamente a seguir, porque não tinham condições de sustentar. E foi a queda e o trambolhão que levou à realidade de hoje e que não para de baixar, com uma população que não para de protestar. E que está, de facto, num desafio sem limites. E por essa razão, por falta de diálogo e porque não se aprende com os erros, a UNITA está a levar a efeito um processo de impeachment do Presidente da República. É uma partilha que aqui deixo. Um processo que assenta na violação à Constituição, na violação aos direitos humanos, nos assassinatos que são permanentes, na promoção da corrupção, e vamos ver se aprenderam alguma coisa ou se vão fazer aquilo que nós estamos a ouvir dizer, que é uma violação da Constituição. O processo, quando entrar, vai ser liminarmente recusado. Não pode ser, porque neste momento aquilo que a Constituição e as leis exigem já está adquirido. É um terço dos deputados assinar esse documento. Já assinaram muito mais do que terço dos deputados. O regime tem medo dos seus próprios homens, porque, segundo a Constituição, o debate do impeachment faz-se depois através de voto secreto. E quem está sentado na cadeira do poder tem medo do voto dos seus próprios deputados e não pode chegar a esta realidade. Portanto, meu conselho, não façam fraudes, procurem legitimidade. Se queremos efetivamente ter uma África que caminha para o desenvolvimento. Tanto mais que eu queria dizer, muito obrigado.